Olá pessoal, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Venho novamente hoje aqui com vocês para ler novamente a palavra de Deus. Estarei trazendo aqui duas passagens importantíssimas para abrir os nossos corações, as nossas mentes. E com toda certeza, para isso é necessário que a gente peça sempre a instrução e o discernimento do Espírito Santo, que é o que eu sempre falo aqui. Sem os frutos do Espírito Santo, sem o entendimento, o discernimento, nós não conseguimos entender. Mas essas passagens são interessantíssimas e são muito especiais, muito necessárias para todos nós cristãos. E eu falo aqui com todos os cristãos, até mesmo aqueles que não são cristãos. E tem dúvidas, o que eu estou falando aqui, em todos os meus vídeos eu estou lendo a palavra de Deus. Porém, eu dou sim explicações, eu faço aqui as minhas pregações, mas sempre pedindo a sabedoria de Deus, sempre pedindo o Espírito Santo para que entre também a palavra em meu coração primeiramente, para que eu possa espalhar, para que eu possa pregar a palavra, para que eu possa falar da maneira como Deus quer que eu fale, certo? Então, sem mais enrolação, vou direto ao ponto, não vou ficar falando muito, já vou direto ao ponto a essas duas palavras que estarei meditando aqui com vocês, porque são importantíssimas, muito sérias para todos os cristãos, e eu preciso aqui explicar para vocês. Se vocês têm curiosidade, esse é o momento de matar um pouco da curiosidade. É o momento de abrir o coração. Esse é o momento de abrir o coração a Deus. Esse é o momento de pedir a Deus que abra os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente não se feche somente no nosso entendimento, mas que a gente possa abrir as nossas mentes para ter o entendimento de Deus, para que nosso Senhor toque as nossas mentes, para que nosso Senhor tire toda a confusão e toda a dúvida, para que nosso Senhor nos ensine através dos seus ensinamentos, através de sua palavra, certo? Estarei lendo aqui a palavra que está em João, capítulo 6, versículo, eu vou ler só essa parte, versículo do 51, na verdade eu vou ler do 41 ao 51. Pão que desce do céu. Prestem atenção nessa palavra, porque ela é muito especial, muito necessária. Murmuraram então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura, não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Responderam-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus por essa palavra. Glorificado seja. Aqui é Jesus dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente.
O pão vivo que desceu do céu é o próprio Jesus. O pão vivo que desceu do céu é Jesus, enviado por Deus. E aqui eles questionaram como pode, porventura, ele, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como pode ele dizer desci do céu? Murmuravam, questionavam a realeza de Jesus. Não acreditavam nele, não duvidavam dele, não acreditavam que ele era o Messias, o Filho de Deus enviado pelo próprio Deus. Não acreditavam, gente. Muitos não acreditavam. Aqui os judeus estavam se questionando, duvidando. Mas ele, com palavras firmes, palavras de vida eterna do próprio Deus, disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E aí sim, ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Repito, ele é a salvação, ele é o pão que desceu do céu. É nele, por ele, que há a salvação, e nós devemos recebê-lo. Receber o pão, receber o pão vivo que é Jesus, o pão da vida eterna. Nós que somos cristãos, devemos ter ele como principal na nossa vida. O que tem mais valor na sua vida é Deus, é Jesus. Tem que ser ele, deve ser ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o pão que desceu do céu e nós devemos recebê-lo em nosso coração. Nós devemos recebê-lo porque todos os seres humanos têm sede de Deus. Todos os seres humanos precisam se sustentar com o pão que desceu do céu, o pão vivo. Claro que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós devemos nos basear, na palavra de Deus que está tudo, mas não só. A palavra de aonde está todos os livros que nós lemos, aqui principalmente esse que é o pão que desceu do céu, é baseado na palavra de Deus com toda certeza. O cristão precisa ter a palavra, precisa meditar a palavra, precisa escutar a palavra, precisa viver a palavra. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e viver a palavra, com toda certeza. Mas além da palavra também, receber o pão vivo, receber Jesus. Receber o pão do céu, aquele que tira o pecado do mundo. Aqui eu falo com toda certeza para todos. Para você que é protestante, evangélico, para você que é católico, para você que crê em Deus, eu acredito em Deus, mas não tem uma religião firmada, está em dúvidas. Para você que é ateu, mas que está escutando os meus vídeos, eu falo para todos. A palavra de Deus é para todos. A salvação é para todos. Jesus veio para salvar a todos. Mas eu quero explicar aqui o pão vivo que desceu do céu. A celebração da Eucaristia. A celebração da presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados, que se torna o seu corpo, o seu próprio corpo e sangue. O seu próprio corpo e sangue. É um sacramento. Você que é católico, você está me entendendo? Também falo a todos, os evangélicos também, mas aqui estou falando a todos. A celebração da presença real de Jesus, o seu corpo, o seu próprio corpo consagrado, que se torna vinho, que se torna pão, na verdade, e o vinho consagrado, que se torna o próprio sangue de Jesus. É um sacramento, é o sacramento central, é o sacramento central na vida cristã. E aqui eu falo especialmente na Igreja Católica. Mas é um sacramento central na vida cristã. Todos nós precisamos recebê-lo, receber o pão descido do céu.
E aqui eu vou explicar, para nós católicos é o sacramento central. A missa, a celebração da paixão de Cristo e também em memória dele, em memória da última ceia, onde ele estava reunido com os seus discípulos, em memória de mim, como ele disse, fazer isso em memória de mim. E ele ergueu o pão. Então, para explicar a vocês, em toda a missa, nós recebemos Jesus. Tem missa diária, tem missa todo dia. Mas geralmente os católicos costumam ir nas missas aos domingos, né? Mas tem todo dia, nós podemos receber Jesus todos os dias. É uma bênção. Bendito seja Deus. E ali ele diz, fazer isso em memória de mim. Se você tem dúvidas sobre o sacramento da Eucaristia, o sacramento do pão, né? Do pão vivo que é o próprio Jesus, pergunte para mim. Pode até perguntar nos comentários ou pode mandar aí para mim mensagens. Pergunte, eu vou procurar sempre responder com total respeito. Se você é até mesmo ateu, se você não crê, se você não sabe no que crer, ou até mesmo você está em dúvida em que religião seguir, está em dúvida na verdade em que denominação seguir. Aqui eu não quero me prender em religião. Jesus acolheu a todos, eu quero acolher a todos. Bem-vindo, bem-vinda. Bendito seja Deus que você está me ouvindo. Eu quero apenas explicar, dar detalhes sobre a palavra de Deus, porque o sacramento da Eucaristia, que é o pão vivo, a presença real de Jesus no pão e no vinho, está na Bíblia. E nós lembramos, fazemos um memorial em todas as missas. A missa é o mais importante. Como eu disse, o pão, ele é o central, é o sacramento central na fé cristã, para todos os cristãos. Aqui eu digo para todos, católicos, evangélicos, ele deve ser o pão que desceu do céu, é Jesus, deve ser o centro, tem que ser o centro. Ele que nos sustenta, ele que sustenta a nossa alma, o nosso coração, ele que nos sustenta. Como o alimento é para o corpo, o pão que desceu do céu, Jesus, é para a alma. Como o alimento alimenta o corpo, Jesus alimenta a nossa alma. Nós precisamos. Todo ser humano tem sede de Deus. Todo ser humano, gente. Todo ser humano. Ah, mas eu não acredito. Mas você tem sede de Deus sim, em seu coração. Você precisa de Deus. Você precisa ter Deus em seu coração. E precisa recebê-lo também. Claro, você deve encontrá-lo no íntimo do seu coração, conversar com ele, porque Jesus é nosso amigo. Mas também recebê-lo na presença real do pão, que é o próprio Jesus. O pão consagrado. E ele disse fazer isso em memória de mim. Como eu disse, eu não estou falando só aqui com católicos, mas eu quero explicar. Então, quando o padre, o sacerdote levanta o pão, ele faz memória do próprio Jesus que nos ensinou na última ceia. Aqui eu vou ler mais uma palavra com vocês. Que é repetida em todas as missas. Essa palavra, essa passagem, a memória de Jesus, fazer isso em memória de mim, é repetida em todas as missas, em todas as celebrações da missa, né? Celebração da ceia está em Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 32. Vou ler ela toda, para vocês entenderem. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E depois de ter dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o bebermos, fazei em memória de mim. Fazei todas essas vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrai a morte do Senhor. Preste atenção. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, lembrais a morte do Senhor. Em todas as missas, em todas as celebrações da missa, da Santa Missa, nós fazemos isso. Nós comemos e bebemos deste cálice, nós lembramos da morte do Senhor. E aqui diz: até quem venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Nós não podemos receber Jesus em pecado mortal. E eu já expliquei aqui, o pecado mortal é aquele que atinge diretamente os 10 mandamentos. Quando você peca mortalmente, você está pecando contra os 10 mandamentos. Um dos 10 ou vários. Você não pode receber Jesus na Eucaristia se você estiver em pecado mortal. E aqui diz, na palavra diz, que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Não podemos comer o pão de Jesus e beber o seu vinho, o sangue de Jesus, em pecado mortal, senão nós estamos nos condenando. Nós devemos estar limpos. Não podemos. Nós não podemos recebê-lo de qualquer forma. Você que é católico, você entende. E você que é evangélico, você está entendendo agora. Estou te explicando. Porque está na palavra. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga, para não sermos condenados para o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então esse é o principal, esse é o mais especial sacramento da nossa fé cristã. O pão que desceu do céu, o próprio Jesus. Nós precisamos recebê-lo. Todo aquele que tem sede, todo aquele que tem fome, todo ser humano, toda criatura humana, todo filho de Deus precisa receber o pão que desceu do céu para sustentar a sua alma, para sustentar a sua vida, para ter força, para ter mais fé, vigor, para receber a vida eterna. Nós precisamos, nós necessitamos de Jesus, nós precisamos recebê-lo, precisamos receber o pão vivo que desceu do céu em nossa alma, em nosso coração. Senhor Jesus, Tu que és o pão que desceu do céu, o pão da vida, quem te receber viverá eternamente. Aqui diz, é uma promessa que está na palavra. O Senhor fez uma promessa a nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glorificado seja. Seja louvado, glorificado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Aqui o Senhor prometeu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente.
e o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Bendito seja Deus, que nós possamos receber o pão que desceu do céu em nossa alma, para que possamos recebê-lo para buscar a nossa salvação, que está em Ti, somente em Ti, Jesus. Entre em nosso coração, adentre em nosso coração, faz morada em nosso coração, em nossa alma. Tu que és o Filho de Deus, Tu que és o pão da vida. Bendito seja, Senhor Jesus, bendito seja. Acolha o pão da vida, acolha essas palavras, que essas palavras semeiem em seu coração, que essas palavras sejam vida para vós, no seu coração. Busque a Jesus, busque o pão da vida, busque o Senhor Jesus, pois assim Ele prometeu: quem comer deste pão viverá eternamente. Ele é a presença real, o pão da vida. O vinho é a presença real, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima.